Você quer começar a investir, mas não tem nem ideia de como é que faz para começar? Não tem nem ideia do que fazer, de onde é que você coloca o dinheiro, como é que você faz, qual é um passo a passo? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar, que eu vou te falar, vou te dar um passo a passo de como é que você faz para começar a investir do zero. Fala, bonitões, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Rotondário com mais um vídeo para você. Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Se você é iniciante, não sabe nada, coloca aí do zero, hashtag do zero, para eu saber que você tá do zero, você não sabe absolutamente nada, ou que você tá no começo aí, quer apenas saber um pouco mais. Vamos lá! Você precisa saber de algumas coisas antes. E qual é a primeira coisa que você precisa saber antes de você começar de fato a investir? Para você ter uma vida financeira mais tranquila, você precisa saber que existem três pilares que você precisa saber, que existem, tá? O primeiro pilar é ganhar mais. O segundo pilar é gastar menos do que você ganha. E o terceiro pilar é de fato investir. Tá? Esses três pilares vão fazer com que você tenha uma vida financeira melhor. Os três pilares juntos, tá? Qual que é o pilar mais importante desses três? Ganhar mais. Então, foque em ganhar mais. Foque em gerar outras fontes de renda e, lógico, gaste menos e também invista a diferença. Depois disso, qual é a coisa mais importante? A coisa mais importante depois disso é você se livrar das suas dívidas. Por quê? Especialmente as dívidas de cartão de crédito e as dívidas de cheque especial. Por quê? Por que você tem que se livrar dessas dívidas? Porque é o seguinte, os juros mensais dessas dívidas, muitas vezes, quase sempre, são maiores do que rendimentos anuais dos seus investimentos. Muitas vezes, quase sempre. Então, você tem que sair dessas dívidas. As outras coisas que você precisa saber é o seguinte: qual é o seu perfil de risco? Você gosta de arriscar um pouco mais ou você não gosta de arriscar nada? Você não quer perder, você é bem conservador. Ou você está aí no meio termo. Você precisa saber disso. A outra coisa que você precisa saber é qual é o seu objetivo ao investir. Por quê? Porque esses dois, você saber qual é o seu objetivo e qual é o seu perfil, vai te dizer quais são os ativos que você vai comprar, quais são os ativos que você vai ter de fato em carteira e o que você vai fazer com o seu dinheiro de fato. Isso é muito importante. Depois de você saber tudo isso, você precisa saber aí as coisas básicas, tá? Os termos básicos, o que são as coisas básicas. E a primeira coisa, e a coisa mais importante que você precisa saber, é sobre as sopas de letras, que a gente vai começar aqui agora pela Selic. Gente, o que é a Selic? A Selic é a taxa-mãe de juros do Brasil. A taxa Selic, ela vincula boa parte dos ativos financeiros. Ela dita os juros no Brasil. Então, você precisa saber e entender bem como é que funciona a taxa Selic. Eu fiz um vídeo aqui em cima, eu vou deixar para vocês, onde eu explico melhor, mais a fundo, sobre como funciona a Selic. Vai lá, depois de assistir esse vídeo, você vai lá, tá? Não vai pular aqui no vídeo agora, tá bom? Tá bom. Bom, a outra coisa que você precisa saber é a CDI. O que é o CDI? CDI é a taxa que os bancos utilizam, tá? Geralmente para fazer empréstimos entre eles, mas tem muitos ativos que são vinculados à CDI. A CDI também é vinculada à taxa Selic, mas você precisa saber que isso existe. Aí a gente já vai entrar nas diferenças entre renda fixa e renda variável. O que é renda fixa? O que é renda variável? Na renda fixa, o próprio nome já diz, você consegue ter uma previsibilidade de quanto você vai ter de rendimento, tá? Você consegue ter uma previsibilidade muito maior do que na renda variável. E o seu dinheiro, ele não vai oscilar tanto quanto na renda variável. Então, basicamente, muito superficialmente, essas são as diferenças aí entre renda fixa e renda variável. A renda variável, o próprio nome já diz, o seu dinheiro ele vai variar. Você vai olhar, tem mês que você vai estar com bastante dinheiro, tem mês que você vai estar com menos dinheiro. Mas é assim que funciona, renda variável, tá? O próprio nome já diz. Vamos falar de renda fixa aqui. O que é renda fixa, né? Como funciona de modo geral?
todos os ativos da renda fixa são títulos de dívida. E o que são títulos de dívidas? Geralmente é quando você vai emprestar o seu dinheiro para alguma instituição, seja ela um banco, seja ela uma empresa, certo? Geralmente é isso que acontece quando você coloca o seu dinheiro em algum título de renda fixa. Bom, dentro da renda fixa, todo ativo que você coloca, ele vai ter um indexador. É o quê? E o que é um indexador? É uma letrinha, tipo a Selic, tipo o CDI, que vai dizer quanto aquele ativo seu vai render. Aquele seu ativo, ele é vinculado a esse indexador. E a gente tem alguns indexadores. Temos os IPCA, que é o índice que mede a inflação aqui no Brasil. Nós temos a Selic, nós temos o CDI, certo? E pode ser que você encontre alguns outros, mas esses são os principais que você precisa saber que existem, tá? Dentro da renda fixa existem alguns produtos. Os produtos mais comuns dentro da renda fixa são o CDB, o Tesouro Direto e as debêntures, tá? São os títulos mais comuns. Existem outros ativos, todos eles são muito parecidos, mas basicamente esses são os principais. Também tem o LCI, o LCA, o CRI, o CRA, que são outros ativos, outras formas de você investir, que todos eles são bem parecidos ali em termos de rendimento, tá? Mudam sim algumas coisas importantes, como a incidência do imposto de renda, enfim, são coisas que você precisa analisar para você investir. Eu não vou me ater aqui aos detalhezinhos, porque isso não é o mais importante nesse momento. Existe uma outra letrinha, outras letrinhas que você precisa estar por dentro, que é o FGC. Existem alguns ativos da renda fixa que o FGC atua e existem ativos que ele não atua. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Vamos dizer que deu algum problema muito grande e a instituição que você investiu quebre e aconteça algum problema. O fundo garantidor garante até 250 mil do valor que você investiu de volta. Então, tem alguns produtos que sim, tem alguns produtos que não. Lembra que eu falei para você do seu perfil, quanto você está disposto a arriscar, o que você quer como objetivo? Então, tudo isso vai fazer diferença para você escolher esses ativos. Se você for muito conservador, se você escolher, por exemplo, um ativo que tenha o fundo garantidor de crédito, para você vai ser melhor. Os produtos da renda fixa tem uma outra diferença que eu esqueci de falar. Geralmente você vai conseguir saber quanto você vai ganhar, quando você vai ganhar também, tá? Eles têm essa questão de você prever algumas coisas, certo? Eu vou te dar a minha opinião sobre renda fixa. Eu, particularmente, não sou tão fã de renda fixa. Eu gosto mais de produtos da renda variável. Mas, nesse momento na economia do nosso país, por a nossa inflação estar um pouco alta, por a nossa taxa Selic estar começando a ganhar patamares bem altos em relação ao que eu estava, ano passado, nesse momento, ao meu ver, tá? Para mim, que não sou tão fã da renda fixa, tem sim alguns ativos que estão pagando até bem mais do que produtos da renda variável e você corre um risco menor. Então, estude, tá? Estude. Vamos falar de renda variável, que é o que eu mais gosto particularmente, tá? Dentro da renda variável, a gente vai ter alguns ativos. O mais comum são as ações. E depois das ações, são os fundos imobiliários, que eu gosto pra caramba. Gosto muito de fundo imobiliário. O que são as ações? Ações você vai comprar pequenas partes de grandes empresas, de boas empresas na maior parte das vezes. Então você vai comprar pequenas partes, você vai se tornar sócio de grandes empresas. Empresas como Petrobras, Bradesco, Itaú, empresas como Telefônica, como a Vivo, enfim, são várias grandes empresas e boas empresas que você pode se tornar sócio e receber os dividendos dessas empresas. O que são dividendos? É a distribuição do lucro dessas empresas. Tem empresas que pagam dividendos, tá? Os dividendos podem ser mensais, trimestrais, anuais, tá? Cada empresa tem um jeito de trabalhar. Geralmente tem um espaçamento de tempo maior. Empresas que são absurdamente grandes, geralmente elas estão num patamar que elas começam a distribuir
aí dividendos. Empresas que estão ainda pequenas, estão começando, estão abrindo o mercado, geralmente elas são empresas de crescimento e elas não pagam dividendos, mas geralmente o valor da ação costuma subir bastante. Então lembra que eu falei dos objetivos e do risco? Tudo isso faz muita diferença para você investir. Lembre-se disso. Fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários e por que eu gosto tanto de fundos imobiliários? Eu gosto de imóveis, mas investindo em fundo imobiliário é muito mais barato e menos arriscado do que investir em um imóvel. Basicamente, é a mesma coisa que você ter imóveis de aluguel, você investir em fundos imobiliários. A diferença é que quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você não está investindo em um imóvel, você está investindo em vários imóveis. Toda cota que você compra, você tem um aluguel, você recebe um aluguel mensal daquela cota que você comprou. Imagine que um fundo é a mesma coisa que você comprar. Imagine vários prédios, ou um prédio só, certo? Um prédio enorme, certo? Com vários andares. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando uma porta, uma janela ou um cômodo inteiro. E você vai receber o aluguel referente àquela porta que você comprou, aquele cômodo, ou de repente só aquela fechadura que você comprou, daquele cômodo, daquele andar. Enfim, você vai receber os seus aluguéis de acordo com a quantidade de cotas que você tem daquele fundo de investimento imobiliário, certo? Eu gosto bastante de fundos imobiliários. Bom, essas são algumas das diferenças aí entre renda fixa e renda variável, certo? São alguns produtos dentro da renda variável. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tem outros produtos dentro do mercado financeiro? Tem outros produtos dentro sim do mercado financeiro. Eu vou falar de dois bem brevemente aqui para você, porque esse vídeo está ficando longo e eu gostaria que esse vídeo ficasse curto, mais curto possível, apesar de ser difícil pela quantidade de coisas que a gente tem que falar, por ser um assunto bastante denso, bastante complexo. Mas enfim, quais são os outros ativos? Geralmente a gente fala de ETF. O que são ETFs? São fundos que investem em diversos setores, tá? Você tem fundo que investe em ouro, você tem fundo que investe em criptomoeda. Sabe o que é criptomoeda? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que eu quero ver se você sabe o que é criptomoeda, certo? São várias coisas que você consegue investir investindo em ETF. ETF geralmente não paga dividendos, mas ele é um outro tipo de ativo, certo? Opções. Existem opções de ações. O que são opções de ações? Você compra o direito de comprar determinada ação de determinada empresa a determinado valor. Você compra a opção de compra ou opção de venda. Você pode comprar também o direito de vender uma determinada ação naquele preço. Você pode ou não exercer esta opção, certo? Mas isso é um assunto um pouco mais complexo, eu não quero confundir a sua cabeça. Eu só quero que você saiba que existem esse tipo de ativo, tá? Ah, você que está começando, o que eu te indico para você, certo? Eu indico você começar... Ah, você é muito conservador? Se você é muito conservador, vá para a renda fixa, certo? Você não corre praticamente risco nenhum com o seu dinheiro e, na pior das hipóteses, o governo vai imprimir dinheiro e vai te pagar. Procure títulos do governo, tesouro. Eu já tenho um perfil mais arrojado, então deixe um pouco em renda fixa e parte para, de repente, alguma ação que você acha legal, de repente fundo imobiliário. Aí eu acho interessante. O que você me aconselha? Bom, eu te aconselho a começar primeiro por fundo imobiliário. Você nunca investiu, você não sabe como é que funciona, então começa por fundo imobiliário. A variação do seu patrimônio do seu dinheiro vai ser menor, o seu risco vai ser menor e você vai ter alguma coisa pingando na sua conta todo mês, tá legal? Qual é o passo a passo para você? Antes de eu te dar o passo a passo, quanto custa de fato você começar a investir? Rodrigo, quanto custa eu investir em uma ação? Quanto custa eu investir num tesouro? Gente, com R$100, com R$50, com R$10, você começa a investir, certo? Você pode começar a investir. Em títulos de tesouro, com R$30, aí você consegue começar a investir. Com ações e fundos imobiliários,
com R$10. Na verdade, tem empresas que até com menos que isso, com R$5, você já compra ações. Não é nenhuma recomendação. Não estou dizendo que são as melhores empresas, enfim. Estou dizendo que você já começa a investir. Então, não tem desculpa para você não começar a investir. Eu duvido que você não tenha 10, 20, 30, 40, R$50 por mês para você começar a investir, começar a ter aí, a fazer o seu dinheiro, a trabalhar para você. Mas, deixa eu te dar um passo a passo para você que quer começar a investir. Chegou até o final desse vídeo, não comentou ainda, né? Porque você ainda não comentou no vídeo, né? Pô, deixa um comentário aí no final do vídeo, me ajuda, né? Faz uma pergunta pra mim aí, ou deixa a sua dúvida, tá bom? Aí ajuda, certo? Eu vou te dar um passo a passo para você começar a investir. Tá? Vamos lá, qual é o passo a passo para você começar a investir? Bom, primeira coisa, saia das dívidas, especialmente de cartão de crédito e de cheque especial. Já te falei, os juros dessas dívidas mensal é maior do que o anual de todos os investimentos que você vai fazer, tá? Então, saia dessas dívidas. Particularmente, eu acho que você, mesmo que você tem uma dívida enorme, você quer começar a investir, certo? Tudo bem, tudo bem. Só que é o seguinte, começa a investir. Investe 1, 2, 3 meses. Experimenta como é que é, aprende o negócio, vê o seu dinheiro começando a trabalhar para você. Aí você vai parar de investir e vai focar em acabar com as suas dívidas. Por que eu acho legal você fazer isso se você tem dívidas muito grandes, tá? Porque você também precisa se motivar, tá? Porque você, puxa, precisa quitar suas dívidas primeiras, sua dívida é enorme, você vai começar a investir daqui 20 anos, tá? Então, comece a investir, investe aí 3 meses, você vai ver como é que funciona. Eu garanto para você que você vai ter um gás muito maior para você focar em ganhar mais dinheiro para você pagar as suas dívidas, certo? O segundo passo é você ter em mente, definir o que você vai fazer, o que você quer com esse dinheiro que você vai investir. Defina muito bem isso na sua cabeça. A outra coisa que você precisa saber é qual é o seu perfil de risco. Quanto você está disposto a arriscar. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil que arrisca um pouco mais do que a grande maioria. Eu, particularmente, não gosto muito de renda fixa, certo? Apesar de eu achar que nesse momento no Brasil, nós temos algumas taxas bastante atraentes, inclusive que estão rendendo mais do que alguns investimentos aí da renda variável. Por conta do momento, por conta da inflação, por conta da Selic tá muito alta. Enfim, quer entender um pouco sobre esse momento? Por que eu estou falando tudo isso para você? Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu falo sobre economia. Vai lá e assiste. Você também precisa entender o mínimo sobre economia. Vamos lá. Bom, depois disso, descobrindo tudo isso, você vai precisar escolher os seus ativos. Como é que você vai escolher os seus ativos, certo? Você não sabe como é que você vai escolher os seus ativos, não tem ideia. O que você pode fazer é ir para uma casa de análise. E o que essas casas de análise elas falam? Inclusive as corretoras, tá? As corretoras elas também têm carteiras recomendadas de acordo com objetivos. Geralmente, corretora vai ter 2 objetivos, dividendos e crescimento. Então, você entra lá. Mas tem corretoras que têm várias carteiras de fundos imobiliários, enfim, são várias as opções. E lá você vai ter um relatório mínimo ali, né, dentro das corretoras, que vai te falar o que é aquele ativo, como é que ele está, enfim, por que eles escolheram para estar naquela carteira. E nas casas de análise, você vai ter uma análise mais profunda de cada um desses ativos e você vai poder, de fato, pesquisar. Né? O outro lugar onde você vai poder pesquisar é no próprio YouTube. Tem muita informação de qualidade, tá? Aqui dentro do YouTube sobre vários ativos que você pode escolher para ter na sua carteira. Bom, depois que você escolheu os seus ativos, certo? Você vai precisar abrir uma conta em uma corretora. Procure uma corretora que tenha taxa 0, tá? Para você não pagar taxa ao investir, nem em ações, nem em fundos imobiliários, nem em renda fixa, certo? Procure uma corretora assim. Tem várias que têm um bom serviço e que não cobram taxa. O próximo passo é você abrir uma conta em um banco digital. Por que você deve abrir uma conta em um banco digital? Para você não pagar taxa de transferência quando você vai mandar dinheiro do banco para a sua corretora. Então, abra uma conta em um banco digital, porque a taxa
de transferência varia de 7 a 10 reais, às vezes até mais. Isso em um ano é 120 reais, certo? 120 reais você compra você pode comprar algumas ações, alguns fundos imobiliários que vão fazer com que o seu dinheiro renda e que você não deixe esse dinheiro na mão de banco à toa. Abra uma conta em um banco digital. O próximo passo é você enviar o dinheiro para a sua corretora. E depois que você enviar, é você simplesmente ir lá e comprar os seus ativos e ver o seu dinheiro começar a trabalhar por você. Beleza? Ficou alguma dúvida nesse vídeo? Eu não esclareci para você? Comenta aqui embaixo. Ainda mais se você chegou até aqui e ainda não comentou nada no vídeo, tá? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Bonitão, se você não é inscrito nesse canal, não se esquece de se inscrever. Bonitões, um abraço e até o próximo vídeo.